Vamos falar um pouco agora dos vinhos espanhóis, sempre falando um pouco meio resumidamente para não ficar repetitivo em todas as coisas. Então vemos que podemos passar meio rápido, só saber que então, na Espanha temos 64 denominações de origem, né? Então, basicamente temos essas 7 regiões que pode ser lida no slide. Outro slide do mapa, que nós podemos ver então cada uma dessas cores, uma região diferente e uma região basicamente de região dos vinhos verdes, a região norte central que inclui a Rioja, a Catalunha, que os vinhos do Priorato e de Barcelona, do Levante, que é os vinhos do meio do mapa, e famosos vinhos também do sul da Espanha, que são os vinhos da Andaluzia e Canária, que incluem então os vinhos de Xerez. Dentro desse mapa da Espanha pode-se perceber que na Espanha inteira tem vinhos tintos, vinhos brancos, vinhos de boa qualidade, vinhos que são produzidos e guardados no aço, e outros que já levam um pouco de madeira, vinhos brancos famosos que recebem um tratamento com as barricas e ficam de uma grande qualidade. Mas o vinho conhecido bastante, que é o espumante, é a cava. Então a cava pode ser produzida quase que no país inteiro, tendo as uvas Xarel, Lô, Parellada e Macabeo, e pode ser feito com técnicas semelhantes às da champanhe. Então, esses vinhos de cava é o vinho espumante mais bem reconhecido, fácil e bastante consumido no mundo inteiro. Então, uma palavrinha também sobre os vinhos de Portugal, que na produção, no plantio, são semelhantes a todos os vinhos da Europa. Então, vemos nesse mapa todas as regiões em verde, que são as diferentes regiões de vinícolas de Portugal. Todos dando vinhos, todas conseguem ter vinhos de muito boa qualidade e de preços pequenos, médios e grandes. Então, uma palavrinha especial sobre o vinho do Porto, que é um vinho doce, famoso, vinho dos reis e vinho dos castelos todos, um vinho que merece ser vindo, é um vinho fortificado, isto é, além de ser doce, ele é adicionado aguardente de vinho. Então é como se fosse um conhaque que se coloca dentro do vinho, um conhaque que não foi na madeira, obviamente, é uma aguardente pura de vinho, e é com esta adição desse aguardente no mosto do vinho, quer dizer, naquele vinho que está fermentando, é colocado o aguardente dentro do vinho, e o que acontece? Subindo a graduação alcoólica, vai terminar a fermentação natural do vinho. Então vai restar bastante vinho, bastante açúcar dentro daquele mosto não fermentado. E então esse açúcar é que vai dar o doce final do vinho do Porto. É numa região, veja só, são vinhedos em terraços, uma região bastante árida, bastante difícil. Os vinhos do Porto precisam de muito cuidado manual para ser produzido. Então, uma vista panorâmica da cidade do Porto. Na verdade, o vinho do Porto não é feito na cidade do Porto, mas sim na sua cidadinha do outro lado do rio, que se chama Vila Nova de Gaia. Para se produzir o vinho do Porto, então, as castas recomendadas para se produzir Porto Branco é Malvasia, Vinhozinho e Gouveio. E as recomendadas para fazer o vinho tinto é Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Barroca, Tinta Roriz e Tinto Cão. Então, o vinho do Porto pode ser feito numa gama de variedades. Então, o vinho do Porto mais comum é o Ruby, que ele fica mais ou menos 3 anos nos grandes tonéis
fazendo um certo amadurecimento. Se ele fica mais de 3 anos, fica até 5, ele chama Ruby Premium. Se ele é engarrafado logo, ele é chamado então de um vinho normal. Se ele for um vinho engarrafado mais tardiamente, ele é chamado Late Bottle Vintage, que é LBV. O Porto Vintage é feito de um único ano, ao passo que o Porto comum, o Porto chamado Tawny, é feito de uma mistura de todos os vinhos do Porto, mesmo de anos diferentes. Aqui uma fotografia bonita da evolução das cores do vinho do Porto. Então, ele inicialmente é de um rubi bem escuro e com o passar do tempo, do amadurecimento, ele vai ficando mais claro. É comum porque isso também são dos vinhos tintos normais, mas o do Porto tem essa característica bonita. Nós temos então vários tipos do vinho do Porto. O vinho do Porto mais simples são os vinhos brancos, que logo depois da abertura podem ser consumidos e às vezes os produtores dizem que duram 3 a 4 meses. Mas, de modo geral, o vinho importante do Porto são os vinhos tintos. Esse vinho Ruby é um vinho, aliás, é a pronúncia Ruby porque é em inglês, tá? Todas as expressões do vinho do Porto são em inglês, porque os ingleses foram os grandes consumidores e os grandes incentivadores de todas as coisas do vinho do Porto. Então, chama o Ruby, ou Ruby, né? É um vinho vermelho natural. Esse vinho, se for colocado em tonéis de 30, 40 mil litros, eles vão fermentar lentamente, mas na verdade não é fermentar. Eles vão amadurecer dentro desses grandes tonéis e eles se chamam então de vinhos Tawny. Estes que vão ser guardados durante 20, 30 anos nos grandes tonéis e só depois desse prazo que são engarrafados. Ao passo que existe outro tipo do vinho, que é o vinho Ruby, só que ele não é Tawny, ele é chamado de vinho Vintage. O que é o Vintage? O Vintage é o vinho do Porto de uma certa safra única que foi muito boa, que foi aprovado pelos comitês de vinho do Porto e aprovado que pode ser então chamado de vinho Vintage. Esses vinhos são feitos de uma única safra e, em vez de envelhecer 20, 30 anos dentro dos tonéis, eles são logo engarrafados. O vinho chamado, então, Tawny, eles necessitam de uma certa oxidação nesse processo de amadurecimento. Então, eles são guardados ou em pipas grandes ou em barricas também de menor quantidade, de 200, 300 litros só. E o que é bom com o vinho do Porto? Um slide que deve ser guardado, deve ser revisto, que agora vamos falar 2 coisinhas sobre os vinhos chilenos. Então, as características dos vinhos de cada uma das regiões do Chile. Mas os vinhos são sempre feitos do mesmo jeito, guardados do mesmo jeito, amadurecidos do mesmo jeito, mas têm características próprias. Eles amadurecem, os europeus geralmente costumam necessitar de mais tempo para amadurecer dentro das garrafas, 10, 15, 20 anos. Os vinhos do Chile já amadurecem um pouco mais precocemente. Um vinho de Cabernet Sauvignon, um vinho Merlot, já com menos anos, já está pronto de se consumir. Mas também algumas marcas importantes aguentam a ficar um certo tempo maior. Algumas regiões produzem vinhos no Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas e até em Pernambuco, já faz uns 10, 15 anos que Pernambuco produz vinho de uma qualidade boa no Brasil. Não de uma qualidade excepcional, não de vinhos ícones de nada, mas de qualquer maneira há uma produção já
gostosa, boa. E ultimamente tem aparecido alguns vinhos bons aqui em São José dos Pinhais, porque eles conseguiram uma coisa inédita. Eles conseguiram que o vinho não é tão bom no Rio Grande do Sul, porque a estação da colheita das uvas do Rio Grande do Sul é na estação das chuvas, e as chuvas atrapalham. Eles tiram aquela concentração boa de açúcares e essências que estão nas uvas, que o clima que não chove, para os tempos de chuva, que é o tempo da colheita. Então, por um azar, por uma coincidência climática, o vinho não é tão bom porque ele está sujeito a ter chuva durante a colheita. Então foi a coisa boa que foi descoberta aí então São José dos Pinhais. Eles inverteram o ciclo da frutificação e estão conseguindo frutificar as parreiras nos tempos que chovem menos. Então são maio, junho, julho, que é a colheita invertida das estações de janeiro, fevereiro, que é no Rio Grande do Sul. E não tendo então as chuvas, o vinho fica com uma melhor qualidade, porque as uvas não foram hidratadas pelas chuvas. Não existe a classificação de vinhos no Brasil. Existe uma única classificação que é chamada vinhos de mesa. Então, algumas uvas podem ser chamadas de vinhos de mesa. Não tem nenhuma classificação, nenhuma obrigação e muito pouca fiscalização sobre essas coisas. Então, os vinhos tintos do Brasil, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir. E os vinhos brancos do Brasil, Chardonnay, Trebbiano, Riesling, Gewürztraminer, Semillon, Moscatel e Malvasia. Então, essas uvas são chamadas uvas finas, né? Então, podem ser consideradas vinhos no rótulo de vinho fino, vinho de mesa fino, mas não temos ainda uma legislação obrigatória.